E se o que está bagunçado na sua vida for só um reflexo do que está invertido dentro de você, o que ninguém te contou é que essa bagunça talvez não seja azar, nem destino. Talvez seja um desequilíbrio entre duas forças invisíveis, mas fundamentais, o feminino e o masculino. E quando essas forças se trocam, se ferem ou se apagam, tudo começa a desandar. Talvez isso não seja só sobre você. Talvez seja o efeito de uma troca silenciosa que se repete há gerações e que está bagunçando seus relacionamentos, suas escolhas e até a sua saúde emocional. Bem-vindo ao Invisível Real, um canal para te mostrar que nem tudo o que te move pode ser visto, mas pode e precisa ser sentido, reconhecido e transformado. Hoje você vai entender de um jeito direto e simples o que são essas energias. Como esse desequilíbrio afeta seus relacionamentos, suas emoções, suas decisões e até o jeito como você se enxerga no mundo. E o mais importante, como começar a se reequilibrar de dentro para fora. Quando você entende essas forças, começa a entender seus padrões. E entender seus padrões é o primeiro passo para se libertar deles. E não, isso não tem a ver com ser homem ou mulher. Tem a ver com tudo o que você teve que esconder para não se machucar. E com tudo o que você ainda não aprendeu a bancar, por medo de não dar conta. Você já sentiu que precisava ser forte o tempo todo mesmo querendo colo? Ou que deveria ser mais firme, mais decidido, mas trava só de pensar em bancar uma escolha? Essas contradições não são só emocionais. São sinais de um desequilíbrio entre essas duas energias que sustentam tudo. Não tem nada a ver com gênero. Tem a ver com funções internas que todos nós temos, mas raramente fomos ensinados a reconhecer. O masculino é a ação, o foco, a estrutura, o impulso de ir. É ele que organiza, protege, banca, direciona. É a parte que decide, avança, coloca limites e realiza. O feminino é o sentir, a receptividade, a entrega, a nutrição. É a parte que acolhe, percebe, intui e flui. É ela que sente antes de agir, que pausa, que escuta. Mas quando essas energias estão feridas ou trocadas, tudo se desorganiza internamente. Quando o masculino está em desequilíbrio, ele pode se manifestar assim. Você sente que precisa resolver tudo sozinho, não consegue relaxar, porque acha que tudo depende de você. Tem medo de se mostrar vulnerável, por parecer fraco ou fora de controle. Quando o masculino está em desequilíbrio, ele pode se manifestar assim. Você sente demais, mas se afoga nas próprias emoções. Espera que o outro tome a iniciativa, mesmo quando já sabe o que quer. Se adapta a tudo para não ser rejeitado. A maioria de nós cresceu aprendendo a se proteger e, nessa tentativa, acabou exagerando numa energia e reprimindo a outra. Mulheres com o masculino sobrecarregado fazem tudo, resolvem tudo, mas estão exaustas, e com o feminino ferido ou em excesso, sentem demais, se adaptam demais, se perdem de si mesmas esperando acolhimento. Homens com o feminino reprimido não sabem sustentar o que sentem, então se calam, fogem ou paralisam. Ou com o masculino enfraquecido, querem conduzir, mas não se sentem seguros para bancar suas escolhas. E assim, o mundo virou um palco de papéis invertidos, com pessoas tentando se encontrar, mas vivendo no oposto da sua própria essência. Talvez você ache que tem dedo podre, que só atrai pessoas desequilibradas, distantes ou emocionalmente complicadas. Mas, e se, sem perceber, você estiver buscando acolhimento enquanto vibra controle? Ou esperando entrega enquanto emana desconfiança? Muitas vezes, a mulher entra numa relação carregando tudo: o planejamento, a gestão, o cuidado, o sustento emocional e até espiritual. Vai segurando tudo no automático, até que o peso começa a cobrar. Ela quer ser cuidada, quer dividir o que sente, mas, sem perceber, ocupa todos os espaços antes mesmo que o outro possa chegar. Enquanto isso, ele muitas vezes, sem saber, está num lugar passivo, de observação, hesitação e espera. Às vezes se cala, às vezes some. Não porque seja cruel, mas porque não aprendeu a bancar o masculino saudável. Ele muitas vezes não aprendeu a bancar o próprio masculino. Ela, por sobrevivência, sobrecarregou o seu. Resultado? Um ciclo confuso onde ela cobra a iniciativa e ao mesmo tempo assume tudo. E ele se sente cobrado, e cada vez mais distante. E se fosse ele tentando conduzir? Um homem que propõe, direciona, se posiciona,
mas encontra uma mulher que recua, que se fecha, testa, questiona tudo, não porque não queira amar, mas porque aprendeu que se entregar é perigoso demais e que confiar pode doer de novo. Ela não está sendo fria, está só tentando se proteger. Nos dois casos, o desequilíbrio não é culpa, é reflexo de feridas emocionais e energias em conflito. Mas quando você entende essa dinâmica, você para de achar que o problema é só o outro e começa a perceber o quanto do seu masculino ou feminino também precisa de cura. Esse desequilíbrio pode afetar qualquer um, independente de gênero. A questão não é o corpo que você habita, mas o quanto suas energias se afastaram da sua essência. Quando isso acontece, não importa se é ele ou ela, o que aparece é sempre a mesma dor: desconexão, medo, afastamento. Quando o feminino e o masculino se desconectam dentro de você, algo se parte. O excesso de masculino te coloca no controle, mas rouba a sensibilidade. Você age, decide, resolve, mas não consegue se entregar. Você pode até funcionar, trabalhar, se relacionar, seguir a vida, mas no fundo, começa a se sentir dividido, deslocado, cansado. É forte, mas não se permite cair. É produtivo, mas não sente. E aí, quando precisa de apoio, não sabe pedir. Quando sente algo, engole. Finge que não está ali. Já o excesso de feminino te inunda. Você sente demais, mas não se move. Fica esperando o momento ideal, a vibe perfeita, a iniciativa do outro. Você se adapta tanto que se perde de si. Quer ser amado, mas não se posiciona. Quer ser acolhido, mas não se expõe com clareza. E é assim que muita gente vive, com a força desorganizada por dentro. Com medo de ser demais e medo de não ser suficiente. Com vergonha de pedir ajuda e culpa por precisar. O reequilíbrio começa quando você para de tentar ser só uma coisa. Nem só razão, nem só emoção. Nem só ação, nem só espera. É quando você entende que a verdadeira força inclui a escuta e que a verdadeira sensibilidade inclui limites. Reequilibrar é aprender a dançar entre essas forças. Não é apagar uma para viver a outra. É integrá-las. É conseguir agir com firmeza, sem perder o coração. É conseguir acolher o que sente, sem se afogar. Na prática, isso significa fazer pausas antes de reagir, falar o que sente sem implorar amor, agir quando algo importa mesmo com medo, parar de esperar que o outro te valide para só então se mover e começar a confiar na própria ação como extensão do seu sentir. E também significa aprender a se posicionar com clareza, mesmo com medo de desagradar, bancar suas escolhas sem esperar o cenário perfeito, colocar limites, sem culpa, agir quando algo importa sem se paralisar pela dúvida, sustentar o que você quer sem depender da aceitação externa. Reequilibrar não é sobre ficar perfeito, é sobre sair do automático. É quando você para de agir só por defesa e começa a escolher com consciência. Esse desequilíbrio não fica só dentro de você. Ele começa a aparecer nas suas relações, na forma como você se posiciona ou se esconde, na forma como tenta resolver tudo ou espera que o outro decida por você. No caso das mulheres, isso pode virar relações com homens emocionalmente ausentes, vínculos onde você é a forte e ele o indeciso, um esforço constante para ser suficiente, mesmo já dando tudo de si. No caso dos homens, o desequilíbrio pode gerar medo de se posicionar com clareza, para não parecer duro demais, dificuldade de sustentar o que sente, porque nunca aprendeu a se expor sem se fragilizar, relações em que ele cede tudo para agradar e depois se afasta sem saber porquê. Em ambos os casos, a energia fica trancada. Um espera que o outro salve. O outro espera que o primeiro se resolva. E ninguém realmente se encontra. Porque a conexão só flui quando cada um está inteiro em si. Às vezes, a fuga não parece fuga. Ela vem disfarçada de lucidez. A pessoa fala das próprias emoções. Reconhece os próprios padrões. Percebe o que o outro sente. Os padrões. Às vezes até antes do outro. Mas tudo continua igual. Porque entre a percepção e a ação, existe um abismo. Olhar para dentro é importante. Perceber o outro também. Mas se isso não se transforma em presença ativa, em escolha, em sustento, vira só mais uma forma refinada de evitar o risco de viver de verdade.
A energia feminina sem o masculino vira mar de sensações, mas sem barco. E o masculino sem o feminino vira direção forçada, sem alma. O equilíbrio nasce quando sentir não paralisa, e quando perceber não basta. É preciso se colocar. Relacionamento não é só sobre enxergar o outro. É sobre ter coragem de ser visto também. É sobre estar, mesmo quando é desconfortável. Se você enxerga tudo, mas continua parado no mesmo lugar, não está em evolução, está em defesa. Porque amar exige mais do que lucidez. Exige coragem de sustentar o amor, com atitude. No fim, não é sobre sentir uma paixão avassaladora. É sobre voltar a se sentir inteiro. Quando o feminino e o masculino se encontram em equilíbrio, você para de se mover só pela dor e começa a se mover pela consciência. Você não se abandona mais para agradar, mas também não fecha o coração para se proteger. Você aprende a sustentar o que sente sem afogar ninguém e a oferecer o que é, sem se atropelar para dar mais do que consegue. Porque o amor real começa no desconforto, na fricção de dois mundos que tentam juntos se tornar um novo, e ele não exige perfeição, mas presença, inteireza, alinhamento entre o que se sente, o que se diz e o que se faz. Esse é o verdadeiro reencontro, quando o feminino volta a confiar e o masculino volta a sustentar, e enfim, param de se atacar e começam a construir um lar dentro de você. Porque o reencontro com o outro só é verdadeiro quando começa no reencontro com si mesmo. Se isso tocou alguma coisa em você, me conta nos comentários. Você sente que suas energias estão desequilibradas? Talvez essa resposta já esteja aí dentro. E talvez, só de reconhecer isso, você já esteja dando o primeiro passo de volta para casa. Se esse conteúdo fez sentido para você, te convido a conhecer meu e-book Despertar da Essência. Ele é para quem está nesse caminho de se reencontrar e quer parar de repetir padrões inconscientes, se libertar de feridas antigas e começar a viver com mais verdade, presença e leveza. Deixei o link na descrição. Gratidão por estar aqui. Até o próximo vídeo.